Glória a Jesus Cristo, aleluia, aleluia. É uma mensagem polêmica para o mundo, por causa da idolatria que está destruindo a humanidade. A idolatria que está a acabar com esse mundo. Deus é um Deus ciumento. E Ele diz na sua palavra: minha glória ao trem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura, ou então aos demônios. Sim, o mundo está adorando vários deuses. Ele disse que minha glória eu não vou dar a ninguém. Vocês, ao adorarem outros deuses, são os amaldiçoados, porque vocês estão a dar a glória dele a outros deuses. Na verdade não são deuses, porque são cadáveres, são barro, pau, ferro, tudo criatura. Existe a mãe de todas essas prostituições na terra. Essa prostituição que a Bíblia está a falar não é prostituição sexual, é idolatria. Quando nós adoramos a outros deuses, estamos a nos prostituir com os demônios que estão atrás dessas imagens. A Bíblia diz que João viu uma mulher, no livro de Apocalipse capítulo 17, viu uma mulher que estava sentada em cima de uma besta. E essa mulher era uma grande prostituta. E João viu a condenação desta prostituta. E que estava sentada sobre muitas águas. Ok. Quem é esta mulher que estava sentada sobre muitas águas? E que era uma grande prostituta. Ou então a mãe de todas as prostitutas da terra. Presta bem atenção. Vivemos em um mundo onde existem muitos deuses. Como Maomé, para os islamitas, o Buda, para os budistas, e outros deuses hindus da Índia, deuses africanos, profetas que hoje são adorados na África, como Simão Toko, Simão Kimbangu, Simão Maranga. Estes são deuses, mas ele tem uma mãe. Mãe significa a origem da idolatria. A Igreja Católica, a Igreja Romana Católica, é a mãe de todas as prostituições da terra. Porque através dela que vai começando essa profanação na terra. Ela é que vai vomitando esse pecado, esse veneno que está a matar o mundo, que vai destruir o mundo. Presta bem atenção. Vocês, os católicos, dizem que vocês não adoram as imagens, que vocês veneram as imagens. Olha, vocês só têm que enganar os bois. Vocês têm que enganar os iletrados. Até nem iletrado vocês enganam. E porque vocês maniataram o povo e o povo está acreditando nessa vossa mentira. Vocês adorem as imagens. Vocês fizeram da Maria como uma deusa. Vocês importaram essa profanação a partir lá da Babilônia antiga. Trouxeram lá do Iraque, da terra dos caldeus, da grande Babilônia. E vieram, introduziram esse lixo na igreja do Senhor. E desviaram a igreja do Senhor. Por isso ela se chama prostituta. Porque era a noiva de Jesus. Era a noiva do Cordeiro. Que traiu o seu marido, o seu noivo. E se prostituiu com o diabo Satanás. Com os deuses da terra. E assim ela se tornou prostituta. E dela nascem a cada dia várias idolatrias e ídolos. Sim. Mas João viu que ela será condenada. Presta bem atenção. Vocês estão a trazer a ira de Deus na terra. Vocês, ao adorarem as imagens, vocês, ao se prostrarem diante dos ídolos, vocês estão a aumentar a ira de Deus. Deus está irado. Viu o que está acontecendo no mundo? Ouviu o que está acontecendo na Itália? Na Roma? Ouviu o que está acontecendo na China? Controla só. São os dois polos da idolatria. China, por causa do país com maior número de pessoas. Parece que, segundo as estimativas, mais de 2 bilhões de habitantes da Terra, mais de 1 bilhão, né? Mais de 1 bilhão de habitantes estão adorando o Buda, o dragão. E na Itália, ou então na Roma, onde está a mãe de todas as prostitutas, que vai vomitando esse veneno para o mundo, adorando a Maria e outros deuses. Não! Só Jesus Cristo é digno para ser adorado.
Vocês estão a adorar os ídolos, por isso a ira de Deus caiu sobre vocês. Sai do meio dele, povo meu. O Senhor está a falar a você que é católico. Deixa eu falar diretamente para os católicos. Você é da igreja romana. Você está em pecado. Você substituiu a adoração que pertence somente ao Rei da Glória para adorarem os deuses como Paulo, como Pedro, como Tiago, como Maria, como João Batista, como Elias, os profetas, os papas. Vocês até já dizem, beatificam os vossos santos. Ai, santo fulano. Quem são os santos? Os santos são os filhos de Deus que foram separados do mundo para viverem com Deus, andarem com Deus, são os santos. Vocês estão a enganar as pessoas e dizem que os santos são aqueles que o Papa beatifica. Santo não sei quem. Não, santo é todo aquele que ama o Senhor. Sim, nós somos santos porque vivemos a prática, aleluia, da palavra de Deus, a santidade, a pureza. Não é que o Papa e ele faz lá sua cerimônia, santo fulano. Qual santo é esse? Um filho do diabo que foi para o inferno, que está a gemer nas chamas do inferno e vocês estão a dizer que é santo. Vão aumentando os vossos deuses. Quando vocês beatificam os santos, significa mais um outro Deus para ser adorado. Por isso cada santo tem um dia em que eles celebram a sua adoração. E vocês dizem que veneram. Sabe o que é venerar? Qual é a diferença entre venerar e adorar? Sim, em Éfeso veneravam a deusa Diana. Eles veneravam quando Paulo foi destruir aquela fortaleza. Aquela potestade ou então principado caiu. E o povo começou a trazer os ídolos em Praça Grande e começaram a converter-se em cristianismo. Aqueles que faziam as imagens ficaram furiosos e levantaram uma perseguição contra Paulo. E disseram, ai, esse Paulo está a ensinar que os deuses que são feitos pelas mãos humanas não são deuses. E agora, olha o descrédito. Todo mundo venera a nossa deusa Diana. Todo mundo venerava a Diana. E qual é a diferença? Quando você chama Maria da Rainha dos Céus, já os israelitas corruptos, no tempo da corrupção, já adoravam a Rainha do Céu. Ouviste? Não há nada que vocês estão a fazer aqui que já não foi feito antes. Sim, a Rainha do Céu já era adorada na nação judaica. Ouviste? Quando Jeremias aconselhou o povo para ir no Egito e eles foram. E a partir do Egito, Deus falou com ele e disse, deixem de adorar a Rainha do Céu, me adorem a mim, e eu vou vos poupar. Mas eles disseram, não, desde que começamos a queimar incenso, a Rainha dos Céus, a nossa deusa, fomos abençoados. Agora, aquele povo todo que foi no Egito, todos morreram lá. Todos não voltaram. Só voltaram e foram na Babilônia, porque Deus queria que eles fossem. E vocês estão a fazer o mesmo, adorando a Rainha do Céu. Qual é a Rainha do Céu? Não existe uma rainha no céu. No céu só tem um rei, o Rei Jesus, Rei dos céus e Reis da terra, para que no nome dele todo o joelho se dobra e toda língua confesse que ele é o Senhor. Sim, vocês buscam a intercessão da Maria. Pela intercessão Virgem Mãe de Deus. Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe de Jesus. Deus não tem mãe. Quando ele se encarnou, teve uma mãe. Aleluia! Vocês querem saber? Maria disse a todo mundo para fazerem o que Jesus mandava. Quando ele transformou água em vinho, Jesus foi importunado pela Maria e a Maria disse, filho, lhes falta o vinho, ajuda eles. E ele disse, o que eu tenho a ver com isso? O meu tempo ainda não chegou. E a Maria sabia como convencer o coração de Deus. E foi até os serventes e dizem, fazem o que ele vos mandar. E eles fizeram o que ele mandou, viu? Mas vocês estão a fazer o que a Maria manda. Não, ele não disse, fazem o que eu mandar. Ele disse, fazem o que ele mandar. Ele quem? Jesus. E quando nós fizemos o que ele manda, então somos filhos de Deus. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu vos mando. Maria não tem que interceder ninguém. Ninguém intercede para os mortos. Vocês ganham tanto dinheiro, enganam as pessoas. O mundo todo está atolado nessa mentira. Quando morre alguém, os entes queridos, os parentes têm que vir fazer uma missa para tirá-lo do inferno para ir para o purgatório. Essa é a maneira que essa igreja do diabo usa para acumular fundos. Ouviu? O homem morreu, acabou. Se ele não agradou a Deus, está no inferno eternamente. Se ele agradou a Deus, está no céu eternamente. Ouviste? Por que fazer missa aos defuntos? Não existe isso. Porque pela intercessão da Mãe Virgem. Não existe intercessão. Os vivos não intercedem pelos mortos, nem os mortos ajudam os vivos. Há uma separação. Quem morreu se separou dos vivos. Sim, eles não ajudam vocês.
Nem nós temos que lhes ajudar. Cada um as suas obras vão lhe seguir. O que ele fez na terra, quando ele habitava na carne, é o que vai lhe seguir. As suas obras. Não é intercessão. Não existe purgatório. Vocês ensinam e enganam as pessoas que existem 3 lugares. Para além do céu e inferno tem um purgatório. Não existe o purgatório. Só existem 2 portas e 2 caminhos. Um para o inferno e outro para o céu. Jesus não falou de 3 caminhos e 3 portas. Falou a porta larga e o caminho largo, a porta apertada e o caminho estreito. Ouviu? Só 2. Inferno, céu. Um leva para a perdição e outro leva para a glória. E vocês estão a dizer que existe um purgatório para as almas serem purificadas. Não existe purificação depois de morte. Existe purificação pelo sangue de Jesus Cristo aqui na terra. Quando você aceita Jesus e se arrepende dos seus pecados, o sangue de Jesus te purificará de todos os seus pecados. E assim você se tornará santo. E você seguirá o caminho de santidade onde o mundo não anda e você irá para o céu. Foge! Sai dessa mentira! Neles estão te levando para o inferno. Por isso a Bíblia diz, sai do meio deles, povo meu, para que não incorra nas suas pragas. Deus está a vir julgar essa organização satânica, essa prostituta. O julgamento está a vir aí. Esse que vai estar a acontecer agora contra os falsos profetas e falsas religiões é parcial. Mas no final da grande tribulação, ela será destruída. Sim, os 10 chifres da cabeça da besta vão queimar, vão destruir a grande Babilônia, o Vaticano, vão destruir aquela cidade, vão esmagar aquela religião diabólica. Sim, viu? Deus vai usar os próprios reis da terra para destruir a Igreja Católica, porque os 10 chifres na cabeça da besta são os 10 reis que receberão poder juntamente com a besta na mesma hora, mas que entregarão o poder à besta. E a Bíblia diz que esses 10 chifres ou 10 pontas são os que vão devorar a mulher, vão destruir, vão lhe queimar. Sim, essa prostituta. E ela sentada em cima de muitas águas, essas muitas águas representam povos, nações e línguas. Ouviu? É ela que domina o mundo. Sim, o Papa vai em uma nação, multidões e multidões, todas as religiões do mundo, exceto outras extremistas, seguem o Papa, porque ele é a mãe de todas as prostitutas. Quando vocês falam que vocês são a primeira igreja do mundo, vocês estão a falar a verdade. Vocês são a prostituição do mundo. Vocês são a primeira. Vocês são a mãe. Vocês estão a lançar o vosso veneno. No livro do Apocalipse diz que ele corrompeu o mundo com seu veneno. Sabe qual é o veneno? Até os reis se corromperam com veneno. A doutrina da idolatria. Sim, todos os reis da terra dizem serem católicos, acreditam nessa doutrina, todos reinam sobre essa mulher, todos têm que ir lá para fazer pacto com o Vaticano, todos têm que ir lá para serem recebidos pelo Papa e assim firmar uma aliança com Satanás para reinarem bem. Ouvis? Os reis da terra reinam sobre essa prostituta, mas ela vai ser destruída, ela vai ser queimada, ela vai ser devorada. Nesse momento ele está a acumular riqueza, Quando vai em uma nação, leva a riqueza daquela nação para ir colocar no Vaticano, porque essa riqueza que o marido dele vai vir usar. Sabe qual é o marido da mulher? É a besta. Por isso ele estava sentada no colo da besta. Sim, a prostituta. Ele vai fazer casamento com ela e vão reinar juntos. Mas no final, os 10 reis que reinarão junto com a besta vão destruir a grande Babilônia, a prostituta. Mas por enquanto ele está, juntamente com os americanos, a prepararem a vinda do anticristo. E os americanos e a Igreja Católica estão unidos, é uma só voz, preparando, acumulando riquezas para entregarem tudo na mão do filho da perdição. Ah, sim, mas Deus está para vir julgar você. Será julgado e lançado no inferno. Há um principado que sustenta a Igreja Católica. Há um principado que sustenta esta mulher, esta prostituta, e esse principado é que está insinuando essa mulher para continuar a destruir as almas. Sim, compra almas, destrói almas, persegue as almas. É isso mesmo que eu estou a falar aqui. Se eu não estivesse revestido da proteção de Deus, eles poderiam me mandar assassinar. Mas ainda bem que no próximo vídeo eu vou quebrar uma imagem da Maria de 2, 3 metros, em plena redes sociais. Eu vou quebrar essa imagem para mostrar que Maria não é deusa, Jesus é Deus. Sim, pois está escrito para nós não fazermos nada, nem o que está no céu, nem o que está na terra, como uma figura, e se prostrarmos diante dele. Vocês dizem que vocês não se prostram diante de Maria. No Natal, todas as pessoas têm que dobrar o joelho à imagem do menino. Sim, Jesus não é menino, era menino. É rei, vocês estão a profanar, vocês têm que beijar. Eu também já beijava esse menino aí. Sim, e
E vocês estão a dizer que isso não é idolatria, que vocês veneram. Isso é pura idolatria. E vocês estão a matar as pessoas. Vocês estão a levar as almas para o inferno. Mas o Senhor está a vir aí para vos julgar. Serão julgados. E eu quero dizer alguma coisa. Um segredo que vocês não conhecem, que eu vou colocar no ar. Sabe por que saiu Bento XVI do poder? Uma coisa inédita aconteceu na Terra. 2 papas vivos ao mesmo tempo. E vocês vão dando a vossa intuição. Ai, porque não sei o quê. Aí está o falso profeta e a besta. Estão lá os dois. Ai, porque... Não! Eu vou vos contar um segredo. Bento XVI perdeu o reino porque ele veio em Angola. O que é que tem a ver o rei Bento XVI vir em Angola? Presta bem atenção. Sabe por que o TB Joshua não veio em Angola? Vocês, os angolanos, não foram chorar. Os pastores foram lá lhe implorar, vai para Angola. Achas que o TB Joshua não viria em Angola? O TB Joshua é esperto, é inteligente. O Bento XVI foi burro. Francisco nunca vai vir em Angola. O dia que Francisco vier em Angola, quando ele sair, ou vai morrer, ou vai sair também do poder. Sabe por quê? Porque este aqui é o terreno de guerra, do conflito. A guerra nessa região aqui. E esses são inimigos da igreja, inimigos de Deus. E eles carregam potestades. Quando ele se movimenta, as suas potestades vão com ele. E quando ele entrar nesse território, automaticamente ele entra na guerra. Entra na região do conflito. E essas potestades são destruídas. E quando essas potestades serem destruídas, ele volta vazio. E quando um feiticeiro perde os demônios, os poderes que lhe sustentam, automaticamente ele morre, ou então fica destruído e desaparece da cena. É isso que aconteceu com Bento XVI. Bento XVI veio em Angola para vir tentar impedir o avivamento, se vocês não sabiam. Bento XVI, que todos os papas são magos, como aqueles magos que foram ver Jesus. Eles conseguem ver, glória a Deus, através dos sinais do céu, as coisas futuras. E eles viram que em Angola haveria uma grande colheita, que iria abranger o mundo todo. E assim se movimentou para Angola, no tempo do conflito. João Paulo escapou porque naquele tempo não havia guerra. Ouviu? Mas ele entrou em 2009, já havia conflito aqui, a guerra espiritual em Angola começou em 2007, verdadeira guerra, os poderes das trevas estavam a cair e ele entrou no território que se chama Angola, que é uma região de conflito. Por isso, quando ele aterrou o aeroporto 4 de fevereiro, a boina dele caiu. Você não sabe por que a boina caiu, aquele boina não cai. Controla que nem um papa, a boina dele caiu. Onde está o seu poderio? Ouviste? Aquela coroa, o poder do papa. E eu havia profetizado antes que ele viesse. Controlem que a televisão vai apresentar o boine do Papa vai cair. E quando esse boine cair, é porque ele foi vencido e saiu derrotado aqui. Antes de entrar na cidade, e o presidente da República lhe recebeu no aeroporto. E ele estava a dar aquele discurso de boas-vindas que eles fazem. E automaticamente assoprou um vento. Os ventos do Espírito e arrancou a boina. E a cameraman filmou aquilo. Eu tenho a certeza que aqueles jornalistas lhe mataram. Se não lhe mataram, foi despromovido, está expulso, porque ele envergonhou o Papa, ele tinha que tirar a câmara. E todo mundo viu, foi a derrota dele, ele veio para tentar fechar o avivamento, ele veio para tentar calar, glória a Deus, aleluia, aquele que chorava. Alguém chorava aqui, e ele apareceu essa pessoa, glória a Deus, e ele disse a ele, para de chorar, para de chorar, para de chorar, chorar significa orar. E esse homem disse a ele, eu vi uma visão, disse a ele, eu não vou parar de chorar. E ele disse a ele, não vais parar de chorar, ok. E esse homem respondeu, disse, vai, e a palavra do Senhor vai te seguir aonde quer que você for. Quando ele chegou, a primeira coisa que aconteceu lá na Itália, ele quebrou o braço. A palavra do Senhor, a espada do Espírito, lhe feriu. A segunda humilhação, em plena praça da Basílica de São Pedro, uma mulher que eles disseram que é demente, não era dado demente, ele agarrou na roupa e lhe bateu no chão. Em plena praça de São Pedro, não só São Paulo, São Pedro como chamam. E o que seguiu depois é a despromoção. Ele fugiu porque ele já não tinha poderes para continuar aí. Ouvistes? Eu quero ver Francisco entrar em Angola. Eu quero, se esse demitiu vivo, Francisco estará morto. TB Joshua, ele fugiu em Angola, por isso o Panzo e outros pastores foram lá chorar, vai para Angola, vai. Ele sabe qual era a resposta que ele dava? Não, eu não vou, vão orar vocês. Em outras palavras, vão orar vocês, eu não. Por que ele fugiu? Se Angola era o terreno fértil dos falsos profetas por causa do dinheiro. Todos os falsos profetas vieram aqui, saíram aqui com milhões de dólares. TB Joshua faria a maior reunião de sempre para esta história da vida dele, se ele viesse em Angola. Porque o povo angolano foi manipulado, maniatado, preso, acreditavam, até hoje acreditam naquele falso profeta. Se ele viesse, não teria espaço para ele fazer reunião.
Talvez a congregação da aglomeração do Tibijoso só poderá ser comparado com do Papa João Paulo II ou então do Bento XVI que veio a Angola. Nem mesmo o outro falso profeta Valdemiro Santiago poderia comparar com a aglomeração que se juntariam para assistir o Tibijoso, porque esse povo está doente e todos iriam lá para serem curados e voltariam lá doente. Mas por que ele não aceitou vir? Por quê? Há muitos anos que lhe convidam, há muitos anos nunca aceitou vir. Sabe por quê? Porque se ele vier em Angola, ele perde o domínio do mundo. Se ele vier em Angola, as potestades caem. E se as potestades caírem, quando ele voltar, ou morre ou desaparece. Ouviste? Ele foi inteligente. Francisco nunca virá em Angola. Esse é o epicentro da guerra. A guerra em Angola. Há um conflito. Todos que vierem para a guerra vão perder a guerra. Porque os poderes mundiais que estão a tentar vir ajudar esse reino estão a perder a guerra. Os chineses vieram aqui não é para fazer negócio. Vieram para ajudar o regime e os bruxos dessa terra. E não conseguiram. E por isso as calamidades na terra deles. Ouvistes? Todas as potestades que vieram não voltaram. Glória a Jesus. É esse o segredo que vocês não conhecem. Vocês ficam a falar à toa lá nas redes sociais, é porque Bento XVI. E vocês vão dizer, quem é esse africano? Esse pobre vai vir nos ensinar, nós os europeus e nós os americanos, nós os brasileiros. Ok, eu estou a te falar a revelação que está vindo do alto. Você está a falar o que você pensou. Você está a falar o que você ouviu falar dos homens. Eu estou a falar o que eu vi. Aleluia de Deus. Eu vi, glória a Deus, Bento XVI a vir para Angola, a águia do Oriente. Eu vi o Bento XVI a fazer um casamento com Satanás. No dia que Bento XVI chegou em Angola, naquela sexta-feira, Satanás estava aqui em Angola, estava aqui na terra chamada Angola. Satanás recebeu a sua mulher, a sua prostituta, e eles braçaram, e eles foram ter com o antigo presidente da República. Eu vi em uma reunião Bento XVI e Satanás e o presidente da República anunciarem que havia guerra em Angola. Foram avisar ao presidente da República que havia guerra, e ele duvidou, lhe anunciaram uma guerra, um confronto espiritual. Eu vi isso tudo. Eu vi esse conflito antes que ele viesse. Deus me havia revelado. E as consequências que seguiriam depois disso. Ouviu? Bento XVI reuniu com todos os feiticeiros da África aqui em Angola, se vocês não sabiam. Esteve reunido aí no cemitério e ele consagrou todos os macumbeiros satanistas. Lhes revestiu de poder e lhes anunciou, vocês estão perdidos, esse homem que está aqui em Angola não é qualquer um não. Esse homem não será vencido com nada, nem com dinheiro, nem com nada, nem com conforto, nem com dor. Quando mais ser atacado, mais violento ele se torna. Se você lhe dar dinheiro, você lhe ajuda. Ouviste? E assim, perdeu a guerra e teve que se ausentar. Ouviste? Esse é o território onde está o epicentro da guerra. Todos os homens que vierem na guerra com as suas potestades voltam sem eles. Com suas hostes e legiões voltam sem eles. E sem eles, ele é um derrotado. Não terá poder para poder governar o reino das trevas. E assim, ou ele terá que fazer um outro sacrifício para receber esses demônios. Só que para Satanás esse já não presta. E por isso levantou outro. Vocês estão a dizer que Francisco é o último Papa. Esse é o último Papa. Como vocês se enganam? Ainda falta muito tempo. Ainda tereis vários Papas. Vocês estão a dizer que Francisco vai consagrar Macron no dia não sei o que de maio. Vocês estão a se enganar. Qual Macron? Macron não é o anticristo. Sai dessa mentira aí. O anticristo não é conhecido por vocês. Ninguém lhe conhece. Ele está escondido. Sim, a Bíblia diz que é um homem desprezível. Macron não é um homem desprezível, é um rei, é um presidente de uma nação poderosa. A segunda, a terceira, né? Depois, talvez, da Inglaterra, a Alemanha, a terceira, França. Ouviu? Como é que você vai dizer que Macron é o anticristo? É um homem desprezível, um homem desconhecido, um homem que vai tomar o reino. Glória a Deus com mentira, subtilmente. Ouviu? Não é Macron, não. Você vai ver que maio vai passar. Satanás é que anda a fazer isso. Vocês vão criando expectativas e tempos e determinando períodos, depois fracassam, como aconteceu com o russo das Testemunhas de Jeová. Falei numa outra mensagem, em 1917, e aí o que aconteceu? Frustrou-se e se tornou satanista. É assim, vocês estão a esperar que o anticristo será consagrado em maio por Francisco. Vai passar maio, não tereis o anticristo. Quantos se frustrarão? Quantos vão negar, aleluia, que essas coisas são reais, que vão acontecer? Parece que Satanás levanta isso. O fim do mundo, porque no ano X, depois não acontece, os homens ficam frustrados, já não vão acreditar mais. Não! Você não precisa esperar por anticristo, você precisa esperar pelo Rei da Glória. Você vai entrar, vai. Vocês estão a me responder a dizer que a igreja não vai passar na grande tribulação. Como vocês se enganam? Não acredita nesses meninos aí que não têm conhecimento. Espera aí, vai acontecer. Sim,
Francisco não é o último Papa. Macron não é o anticristo. Vocês já falaram no passado que era o George Bush, Obama. Falaram que é o Trump. Qualquer rei que aparecesse na América é o anticristo. João Paulo II, que seria o anticristo. Não. O anticristo vai se manifestar quando vocês não esperavam. Vão acordar, vão dormir, vão acordar, já terá um rei. Ouviste? Ele está a ser preparado secretamente. Eles estão proibidos nem para falar quem é o homem e qual é a nação dele. Tudo que você está a ver é especulação. Já houveram essas especulações nos séculos passados e continuam a haver. Então desperta aí, vigia aí. Tu tens a palavra do Deus vivo para te guiar. E não vai sendo guiado por falsas revelações que você está a ver aí nas redes sociais porque anticristo é Macron, porque o Papa é seu último Papa. Ouviste? Não é. Ainda tem vários Papas. Ainda teremos muito tempo à nossa frente. Mas essa geração verá essas coisas. Eu não estou a falar que essa geração vai passar. Essa geração verá o fim. Glória a Jesus. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Em nome de Jesus.